Oi, eu sou Guta Cavalcante e seja muito bem-vindo ao canal Doramas, Gatos e Tudo Mais. Hoje faremos uma análise sobre A Criatura de Joseon, segunda temporada, com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, esteja avisado de que este vídeo terá spoilers e não serão poucos. Até porque, da forma como esse dorama foi feito, fica bem complicado falar sobre ele de uma forma que faça sentido sem entrar em vários detalhes. Mas, antes de falar sobre a segunda temporada, vou fazer um pequeno resumo da primeira, apenas para contextualizar, onde falaremos sobre a história em si e seus desdobramentos, sobre os novos personagens e sobre o final. Que final! E também sobre a cena pós-crédito. Terá terceira temporada? Será que precisamos de uma terceira temporada? E sim, esse será um vídeo bastante opinativo. A primeira temporada de A Criatura de Joseon se passa em 1945, durante a fase final da ocupação japonesa na Coreia. E esse período histórico já define bem o tom sombrio do dorama. Na trama, acompanhamos Jang Tae-sang, ou Mestre Jang, vivido por Park Seo-joon, que é basicamente um sobrevivente. Ele é uma pessoa que enfrentou enormes dificuldades desde a sua infância, mas conseguiu superar os obstáculos e se tornou um homem rico, dono de uma casa de penhores, mas que ainda faz alguns serviços extras para aumentar seu patrimônio e seus contatos. A outra protagonista é Yeon Chae-ok, personagem de Han So-hee, uma jovem que trabalha como detetive ao lado de seu pai, mas cujo real objetivo é encontrar sua mãe, que desapareceu anos antes. Durante um de seus serviços que não deu lá muito certo e está lhe causando sérios problemas, Mestre Jang precisa encontrar uma jovem cortesã que tem um caso com um dos comandantes das forças japonesas e inclusive está esperando um filho dele. E nesse momento, Mestre Jang acaba recorrendo aos serviços de Chae-ok e seu pai. Quando as investigações acabam levando ao maior hospital de Joseon, eles descobrem que neste hospital existe um laboratório subterrâneo onde o exército japonês está realizando terríveis experimentos com seres humanos e que tanto a cortesã como a mãe de Chae-ok estão entre as cobaias. Inclusive, a mãe de Chae-ok já foi submetida ao tal experimento e se transformou em uma terrível e sanguinária criatura, a tal criatura do título. Apesar de eu não considerar A Criatura de Joseon um dos meus doramas favoritos, acho um excelente dorama. Estou falando somente da primeira temporada, tá? A recriação histórica é perfeita, o roteiro é muito bem amarrado, os personagens são densos e bem desenvolvidos, a maquiagem e os efeitos especiais são bem convincentes. O dorama também mantém desde o início um clima tenso, com pouquíssimos momentos de alívio cômico, focando mais no suspense, na investigação, no terror e ainda encontrando espaço para o romance entre os protagonistas, mas sempre mantendo tudo muito bem equilibrado, nas doses certas. Vi até que algumas pessoas reclamaram da falta de química entre Park Seo-joon e Han So-hee, mas eu discordo. Acho que eles formam um casal forte que, mesmo em meio a um cenário bem pouco romântico, conseguem tornar crível o crescimento do sentimento entre ambos. E o final é coerente com o resto da trama, nos entregando não um final feliz, muito pelo contrário, mas separando o casal de forma bem dramática já no finalzinho e deixando um gancho perfeito para a segunda temporada. Então, agora em 2024, tivemos a segunda temporada de A Criatura de Joseon. Já de cara, temos um salto temporal de 79 anos, porque sim, a segunda temporada se passa nos dias atuais. E eu não vejo problema nenhum nisso, desde que a história consiga fazer as ligações necessárias entre os dois períodos para tornar a história coerente. E nisso, na minha opinião, eles falham miseravelmente. Mas vamos com calma. Já no começo, reencontramos nossa protagonista, Yeon Chae-ok, que continua como uma espécie de detetive, só que agora ela usa um codinome, Canário, e trabalha de forma clandestina encontrando pessoas desaparecidas. Ela é uma figura misteriosa que não tem contato com seus clientes. Eles contratam seus serviços através de uma moça que trabalha em um bar. Essa personagem, ela morre muito rapidamente, então a gente não vai se apegar muito a ela. E como as pessoas encontram esse serviço tão especializado da Canário? Não importa, talvez seja pela internet, deep web, quem sabe, é tudo muito obscuro. O que interessa aqui é que agora a Chae-ok é uma espécie de heroína porradeira, e nada contra o fato de ela socar 300 caras muito maiores do que ela, ter super força e ser imortal. Tá tudo bem, afinal, na última cena da primeira temporada, fica claro que o Nanjin de sua mãe, ou seja, o parasita do experimento, passou para ela e salvou sua vida. Então, podemos aceitar que por ter recebido o Nanjin especificamente de sua mãe, seu organismo reagiu bem e não a transformou em um monstro, pelo menos não visualmente, mas lhe deu qualidades de um super-herói. Ok, eu aceito isso facilmente. E eu acho, sinceramente, que a Han So-hee segura muito bem esse tipo de papel. Já tivemos uma amostra disso em My Name. Mesmo ela sendo uma atriz mais para mignon, ela consegue ser eficiente
eficiente e convincente em cenas de luta. Lá em My Name, a personagem se submete a um treinamento animal, o que justifica suas habilidades, e mesmo assim ela apanhava bastante. Então, a gente consegue manter um pé no realismo. Aqui, ela recebeu superpoderes. Tudo certo, também está justificado. Então, temos o personagem de Park Seo-joon. E ele está vivendo na mesma casa da primeira temporada, mas não é mais rico. Aliás, ele mora com um personagem que ainda não conhecemos, e ao que parece, eles moram e trabalham juntos, e o personagem de Park Seo-joon está ajudando esse amigo a pagar algumas dívidas. Esse novo personagem se comporta como uma espécie de irmão mais velho do Mestre Jang e serve como um alívio cômico, sempre com comentários meio engraçadinhos. Confesso que achei desnecessário e em muitas horas me peguei torcendo para que esse personagem morresse. E minha opinião sobre ele não mudou até o final. A intenção até este momento era plantar a dúvida se este Mestre Jang que vemos agora era o mesmo personagem da primeira temporada ou outra pessoa, um descendente talvez. Mas na verdade, na primeira cena dele já nos é mostrado que ele tem uma grande cicatriz abaixo da nuca. Ou seja, ele é o mesmo personagem que claramente também teve contato com o Nanjing e se tornou super poderoso, por isso não envelheceu. Só que agora ele não tem superpoderes e também não tem memória. Nessa altura, eu já estava me perguntando se tinham trocado a roteirista. E olha que eu ainda estava bem no comecinho. Mas, para minha surpresa, era a mesma roteirista. Eun Kyung-kang, a mesma de Doutor Romântico, dorama do qual, por sinal, eu gosto bastante. Pois é, ela assinou as 2 temporadas. Como posso dizer? Essa temporada é bem mais dinâmica que a anterior. Muitas lutas e perseguições. E isso não é propriamente ruim. As lutas são até bem coreografadas, mesmo que em alguns momentos tenham tantos coadjuvantes vestidos iguais que ficava um tanto confuso. Teve uma cena já perto do final na qual eu não conseguia decidir se o Mestre Jiang e a Cheokei estavam no mesmo corredor ou em andares diferentes do prédio. Mas eu estou me adiantando aqui, então vamos voltar um pouquinho. Nos dias atuais, o grande hospital da primeira temporada não existe mais. Em seu lugar funciona um centro de pesquisas, a Johnson Biotech. E é claro que os experimentos com o Nanjing continuam. Então, pessoas continuam desaparecendo e sendo utilizadas como cobaias. Entre essas pessoas desaparecidas, tem um jovem que havia começado a estagiar no centro de pesquisas recentemente e que morava com a avó, que por coincidência é amiga do Mestre Jiang e do seu amigo e de um policial bonzinho. A avó, o jovem desaparecido e o policial bonzinho também são personagens novos. Com isso, fica claro que os caminhos do Mestre Jiang e do centro de pesquisa inevitavelmente se cruzarão. Descobrimos então que o tal centro de pesquisas é comandado pela Lady Maeda da primeira temporada, a esposa do comandante japonês. Na temporada anterior, foi revelado que ela era realmente uma das grandes patrocinadoras das experiências feitas no hospital. Inclusive, foi a mando dela que a cortesã grávida foi encarcerada e transformada em cobaia. Mulherzinha vingativa essa Lady Maeda. Ao lado dela, no comando do laboratório, estão os mesmos parceiros do final da temporada anterior, que continuaram com os experimentos. Claro que todos eles foram beneficiados pelo poder do Nanjing, então ninguém envelheceu e agora comandam essa grande empresa e parecem querer formar um exército do mal ou algo desse tipo, porque em nenhum momento o objetivo fica claro. O que será que eles estão realmente pensando? Vamos curar todas as doenças do mundo e tornar a humanidade imortal? Vamos criar um super exército e dominar o mundo? Vamos causar a destruição mundial? Porra, mas eles já tiveram tempo suficiente para fazer qualquer uma dessas coisas, não tiveram? Enfim, nesse núcleo do mal também temos Sung-jo, interpretado por Bae Hyun-sang, que atualmente está brilhando em Família por Escolha. E aqui ele está excelente como um charmoso e violento vilão que é filho adotivo de Lady Maeda. Mas logo descobrimos que ele é, na verdade, filho da cortesã grávida, que era amante do marido dela. Como a mãe biológica dele estava grávida quando foi infectada, ele já nasceu com o Nanjing em seu corpo. E ele é disparado o melhor personagem dessa temporada. Descobrimos durante a série que ele tem um misto de admiração, amor e ódio pelo Mestre Jang. Acontece que, enquanto ele crescia, o Mestre Jang foi a primeira pessoa, talvez a única, que não o tratou como um monstro, já que não dá nem para imaginar que a Lady Maeda o adotou em um rompante de bondade. Muito pelo contrário, Seung-jo, durante toda a sua infância, foi submetido a dolorosos experimentos. Sendo assim, não é de admirar que tenha desenvolvido fortes traços de psicopatia. E mesmo que goste muito do Mestre Jang, quando o amigo confiou e precisou dele, Seung-jo o traiu pensando apenas em sua própria sobrevivência. Mas como ele passou tantos anos próximo ao Mestre Jang? Durante
Durante a temporada toda, temos alguns flashbacks sobre o que aconteceu depois da primeira temporada. É assim que temos um vislumbre da infância difícil de Seung-jo e descobrimos como o Mestre Jang foi infectado com o Nanjing. Isso ocorreu 2 anos após os acontecimentos da primeira temporada. Mestre Jang foi atraído para uma armadilha armada por Lady Maeda, que sempre manteve uma paixão não correspondida por ele. E após ter uma breve conversa/discussão com ela, Mestre Jang é cercado por vários capangas que o espancam e quando ele já está muito machucado, próximo à morte, fazem ele beber o líquido que contém o Nanjing. E enquanto isso acontecia, outros capangas, também a mando de Lady Maeda, claro, foram à casa do Mestre Jang tocar o terror. Mataram o Sr. Gu e o rapazinho que ajudava na casa de penhores, e a senhora que cuidava da loja e do Mestre Jang desde a infância foi deixada à beira da morte, só para servir de alimento para o Mestre Jang quando ele conseguiu retornar para casa já infectado. Então, a partir desse momento, o Mestre Jang está completamente sozinho no mundo e é tecnicamente um monstro. Mas pensa comigo, estamos em 1947. Que raio de ciência avançada foi essa que em apenas 2 anos os cientistas conseguiram aperfeiçoar o experimento de tal forma que agora basta beber um pouquinho da droga e o resultado é instantâneo? Porque todos os ferimentos do Mestre Jang se curaram magicamente e ele não ficou monstruoso, muito pelo contrário, continuou lindo, só que agora ele tem super força, é imortal e gosta de comer o cérebro das pessoas. Mas, se eles já haviam aperfeiçoado tanto assim o Nanjing, por que continuam fazendo experimentos nos dias de hoje? E por que as cobaias ainda ficam confinadas e têm efeitos colaterais semelhantes aos da primeira temporada? O experimento regrediu após terem infectado o Mestre Jang? São muitas perguntas. Enfim, eu até poderia superar esses deslizes se a história em si fosse boa o suficiente, mas apesar de tecnicamente o dorama ser muito bem feito, o enredo em si é bem simples. Mestre Jang e Chae-ok se reencontram. No início, ele não a reconhece porque está sem memória, mas depois a memória dele volta e ele se lembra de tudo. Eles passam o dorama todo fugindo dos vilões e invadindo o lugar dos vilões por várias razões. Eles até têm um momento fofo quando se salvam com a ajuda do Seung-jo, mas a alegria dura pouco porque eles voltam para os braços dos vilões quando tentam resgatar o jovem desaparecido e acabam sendo capturados de novo com a ajuda do Seung-jo, que, sei lá, talvez seja bipolar. E é isso, a história anda e retroage sem sair do lugar. Essa foi a impressão que eu tive enquanto assistia. No final, os vilões jogam a Chae-ok em um enorme tanque de água e como ela está praticamente morta, porque o Nanjing dela está adormecido, tem isso. Esqueci de falar que também inventaram uma droga que, quando é aplicada em um portador do Nanjing, faz com que o vírus adormeça por 24 horas, tornando assim o seu portador mortal durante esse período. Muito conveniente. E foi isso que aconteceu com Chae-ok, que está prestes a morrer, o que faz com que o Nanjing abandone seu corpo enquanto ela está nesse tanque. Nesse momento, Mestre Jang, que já salvou seus amigos, lutou com um monstro gigantesco e conseguiu aplicar a droga adormecedora de Nanjing em Lady Maeda, aparece. E como ele foi infectado novamente pelo Nanjing algumas cenas atrás, ele tem suas memórias e sua super força de volta. Então ele arrebenta um tanque onde estava Chae-ok e salva sua amada. A Lady Maeda é morta por Seung-jo, que se aproveita do fato do Nanjing dela estar adormecido, e assim acontece a grande batalha. Então temos um pequeno salto temporal, descobrimos que a Joseon Biotech sofreu denúncias de que faziam experimentos com humanos, foram feitas investigações, mas o laboratório de tais pesquisas não foi encontrado. Reencontramos Chae-ok, que realmente sobreviveu, mas perdeu suas memórias, e agora mora com a avó do rapaz desaparecido, do qual ninguém fala mais. Sabemos que ele conseguiu escapar durante o salvamento do Mestre Jang no laboratório, mas e depois? Quem se importa? A velhinha agora até tem outra neta? Quando chegamos à última cena, somos presenteados com um final totalmente inspirado em Your Name do Makoto Shinkai. Chae-ok está andando por uma rua arborizada em uma bela manhã ensolarada de primavera. Quando passa por ela na direção contrária, Mestre Jang, pessoa da qual ela não se lembra, mas que eventualmente frequenta os sonhos dessa menina. Ela para e se vira para olhar. Então ele também para a alguns metros de distância e se vira para olhá-la também. E eles sorriem um para o outro e acaba. É óbvio que eles vão ficar juntos. Final feliz. Mas nós sabemos a condição da Chae-ok. Porém, como está o Mestre Jang? Ele ainda
Ainda está com Nanjing? Foi retirado novamente? Ele se lembra da Cheokei ou não? Aliás, por que eles se separaram mesmo? Após a batalha final, quando ele salva Cheokei, a polícia e os amigos estão lá. Então, por que eles estão separados? Nada disso importa. Pelo menos é o que parece. Vamos lembrar novamente que é a mesma roteirista da primeira temporada. Mas talvez aqui ela estivesse com preguiça, talvez a Netflix tenha dado um prazo muito curto para ela escrever o roteiro, talvez ela estivesse dormindo, talvez estivesse bêbada, não sei. Porque, olha só, eu não tenho problema nenhum com roteiros que não me entregam tudo mastigadinho. Muito pelo contrário, eu até prefiro quando deixam algo para a minha imaginação completar. Mas uma coisa é eu preencher algumas lacunas, algumas possibilidades que foram deixadas no ar. Outra, bem diferente, é eu ter que imaginar o roteiro inteiro na minha cabeça. São tantas pontas soltas, tantos personagens novos mal desenvolvidos. Tem uma policial feminina que até aparece bastante em várias cenas, mas é completamente irrelevante. Se tirar o personagem dela, não faz a menor diferença. Tem um outro policial também que sempre aparecia meio que lá no fundo das cenas, praticamente sem falas. Quase no final tem uma cena em que pelo olhar dele você percebe que ele está com os vilões. No último episódio, o policial bonzinho percebe isso também. Mas aí a série acaba e fica por isso mesmo. Ah, é claro, a cereja do bolo, a cena pós-crédito. Seung-jo se tornou agora o novo chefão do laboratório. Sim, o laboratório está funcionando a todo vapor. E estão colocando Nanjing em garrafinhas de água mineral. E vemos caminhões levando essa carga para abastecer a cidade. Na última cena, vemos um cidadão comum em uma loja de conveniências comprando uma garrafinha de água contaminada. E fim. Agora sim, fim. A criatura de Jansong tem apenas 7 episódios. Então maratonei e no final fiquei alguns minutos me perguntando se havia gostado ou não. A princípio, até me pareceu legal, divertida, mas quanto mais eu pensava, mais perguntas sem respostas surgiam e menos eu gostava. Talvez a pergunta que mais tenha me incomodado foi por que Cheokei e o Mestre Jang não se encontraram durante 70 anos entre as duas temporadas. Afinal, aparentemente, eles estavam na mesma cidade. Tenho certeza de que dava para ter escrito uma história melhor com esses personagens, e eles realmente mereciam. Mas essa é apenas a minha opinião. E você? O que achou de A Criatura de Jason? Gostou? Achou melhor que a primeira temporada? Está esperando ansiosamente pela terceira? Me conta nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E você tem todo o direito de discordar de mim e achar que esse dorama foi sim incrível. Tudo bem, bora conversar. Caso haja algum dorama sobre o qual você queira que eu fale, bem ou mal, vai saber, deixa nos comentários também que eu farei assim que possível. No mais, se você ficou aqui até agora, meu muitíssimo obrigada. E antes de ir embora, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo com aquelas outras pessoas dorameiras que você conhece e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Lembrando que na descrição deixo o meu link Amazon e até uma listinha de favoritos. Dá uma olhada lá, de repente tem algo que você gosta. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!